Olá, atleticanas e atleticanos, salve, salve! Atlético 2, CRB 0, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo aconteceu na Liga Arena, em Curitiba. O Atlético foi melhor o tempo todo que a equipe do CRB, mas os problemas crônicos do Atlético continuam. Aquela história do venceu, mas não convenceu. Ainda assim, houve melhoras na equipe, começando pela escalação. A saída do Fernando, a entrada do Esquivel mudou da água para o vinho. Não que o Esquivel seja um craque, mas se comparar com o Fernando, não precisa jogar muito para ser melhor que o Fernando. Mas o Esquivel ontem realmente jogou muito bem, teve participação direta no primeiro gol do Atlético. Ele deu uma assistência, deu um passe para o Allan Kardec, que se antecipou ao zagueiro e com muita categoria fez o primeiro gol, né? E o Esquivel também defendeu muito bem, apoiou bem. Então, assim, resolvido o problema na lateral. Resta ao Esquivel ficar melhor fisicamente para poder jogar os jogos o tempo todo, né? E, assim, também a outra alteração foi a entrada do Falcão no lugar do Raul. Olha só, uma grata surpresa. Eu não esperava que o Falcão fosse suprir bem essa ausência do Raul. Se bem que o Raul, logicamente, ele foi substituído porque o Raul até então tinha jogado todas as partidas pelo Atlético e em nenhuma delas o Raul convenceu. E o Falcão, no seu modelo de jogo, típico, aquele modelo de jogo truculento e tudo mais, mas ele serviu bem ao Atlético ontem. Ele continuou nessa característica de ser um jogador que realmente é um jogador chato, mas um jogador chato pro adversário. É um jogador que está sempre em cima ali na jogada, tá ali marcando, tentando de todas as formas tomar a bola. Quando toma a bola, ele tinha até uma certa dificuldade em continuar a jogada, em acertar um passe, mas ontem ele mais acertou do que errou os passes. Então ontem o Falcão também foi um destaque positivo na partida. E o primeiro tempo correu dessa forma. Logo aos 6 minutos o Atlético fez o primeiro gol. E o que eu falo quando digo, o que eu quero dizer quando eu falo em problema crônico? O problema crônico é o Atlético faz o primeiro gol, não leva muito tempo, o adversário começa a gostar do jogo, o adversário começa a ter mais a bola e o adversário começa a rondar a defensiva atleticana. Mas o CRB, mesmo gostando do jogo e tendo mais a bola, trocando passes e tudo mais, o CRB não ameaçou o Atlético. Houve só um único lance lá, que foi uma falta cobrada em diagonal, uma falta, um chute forte em diagonal, que o Mikael rebateu, defendeu ali, rebateu, e nada mais. Então, assim, o CRB ele não ameaçou o Atlético deu essa oportunidade para o CRB, que o Atlético tem esse defeito de deixar o adversário gostar do jogo, ainda mais dentro da Liga Arena, que nunca, até então, né, ou até de um tempo para cá, o Atlético era praticamente imbatível na Liga Arena, mesmo o Atlético tendo time inferiores ao adversário, mas a Liga Arena trazia aquela segurança e dava mais um gás a mais aos jogadores do Atlético, e o Atlético vencia os adversários ou enfrentava de igual para igual, era mais competitivo, né? E então o Atlético não deixava o adversário se impor na Liga Arena. Independente de ser gramado artificial ou não, o Atlético sempre foi conhecido como ser o time temido lá na Liga Arena. E de um tempo para cá isso não ocorre mais. Ontem o Atlético venceu sem nenhum problema, foi melhor o tempo todo que a equipe do CRB, mas, como eu falei, o CRB gostou do jogo. E o CRB ele tomou 1-0 no primeiro tempo, mas ele não abriu mão do sistema defensivo. O CRB continuou jogando ali fechadinho. E acredito que o CRB não esperava que o Atlético desse a bola para o CRB. E o CRB tomou essa bola, mas não soube muito o que fazer com essa bola na questão ofensiva, pois o CRB pouco ameaçou. Então o problema crônico do Atlético é esse: ele faz o primeiro gol, ao invés de continuar com a mesma intensidade ofensiva, buscando o segundo gol, o Atlético, não digo até que ele recuou, mas o Atlético daí começa a errar passes, o Atlético começa a não ter mais troca de passes, a não acertar,
começa a fazer ligações diretas. O Mikael tem um problema grave que é na saída de bola com os pés. Ele muitas vezes ele chuta a bola para fora, ele não consegue acertar um lançamento com os pés. Então o goleiro Mikael tem esse problema. Mas assim, o primeiro tempo foi nessa toada, o Atlético começando bem, daí já deixando o adversário gostar do jogo e terminou 1-0, sem o Atlético ser muito ameaçado. O segundo tempo continua a mesma coisa, o Atlético não acertando passes, o Atlético não conseguindo triangulações, mas o CRB não abriu mão de jogar no sistema defensivo, esperando um erro do Atlético, esperando acertar o contra-ataque, o que não aconteceu. E o Atlético, aos pouquinhos, ali da metade do segundo tempo em diante, deu uma melhorada na intensidade ofensiva. O Barbieri fez ali as substituições, no qual ele foi chamado de burro pela torcida, mas as substituições deram certo. Dessa vez, o Barbieri teve mais sorte que juízo, porque o Barbieri ele sacou o Zapelli, sacou o Filipinho, que os dois jogadores, principalmente o Filipinho, estava bem no jogo, o Zapelli nem tanto, né? Mesmo assim, o Zapelli é o Zapelli na questão da qualidade do passe, do lançamento, mesmo ele não jogando bem, ele acerta mais do que erra. Ele só estava pecando nas finalizações, ele teve uma chance clara de gol no segundo tempo e ele praticamente atrasou a bola para o goleiro, lembrando até o Canóbio, o famoso pé de pantufa Canóbio. E o Zapelli foi substituído, assim como o Filipinho, que estava jogando muito bem, foi substituído para a entrada do Patrick no lugar do Filipinho e o Tevez no lugar do Zapelli. Então houve aquela sonora vaia da torcida, aquele grito tradicional de burro, 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 mas assim, deu certo. E depois entrou também o Renault, aliás, até antes entrou o Renan Peixoto no lugar do Kardec, o que também é uma substituição normal, correta, porque o Kardec com problema físico vai ser sempre assim, sempre vai sair no meio dos jogos ou na parte final dos jogos, porque ele fisicamente ele não aguenta mais. Mas assim, as substituições deram certo, tanto é que o segundo gol houve a participação de todos os jogadores, dos 3 jogadores que entraram, houve a participação, eles trocaram passes e para a finalização do Renan Peixoto. Então o Atlético 2-0, ali quando fez o segundo gol, o Atlético praticamente fechou a tampa do caixão do CRB. O CRB eu não vou citar aqui nenhum jogador, porque realmente assim, nenhum jogador se destacou, muito pelo contrário, os que entraram até facilitaram as coisas para o Atlético. O Atlético acho até também que melhorou, não só pelas substituições, mas pelas substituições do CRB, né? E o Atlético venceu 2-0, merecido, foi melhor. O que chamou a atenção na coletiva foi ali uma revolta, digamos assim, do Barbieri. Ele chamou que a imprensa ali, quem discorda dele, quem usa esse termo, venceu, mas não convenceu, ele chamou de desonesto, chamou que quem faz isso é desonesto. Então eu não concordo, acho que o Barbieri ali ele se equivocou, porque todo mundo tem direito de criticar um trabalho, seja para o lado positivo ou negativo, né? Você tem que saber aceitar e, através dos seus argumentos ou mostrando na prática, provar ao contrário, que você está certo. Mas o Barbieri ele preferiu chamar quem não concorda com ele, quem critica o trabalho dele, de desonesto. Então acho que foi um erro do Barbieri falar isso, ele estava muito exaltado. Acredito que ele veio segurando isso desde a derrota para o Maringá. Acho que essa derrota para o Maringá no Campeonato Paranaense, em que o time dele foi completamente dominado pelo Maringá e tomou um banho de bola pelo Maringá, muito por conta da mudança do sistema de jogo feito pelo Barbieri. Então isso aí deixou o Barbieri até hoje meio que nocauteado, meio que zonzo
por ter apanhado do Maringá no Campeonato Paranaense. Então ele veio acumulando essa tensão e na coletiva, após o jogo com o CRB, ele resolveu dar esses pontapés aí na imprensa. Mas o que vale o Atlético aí, em 4 jogos tem 3 vitórias, está momentaneamente na liderança da competição, o que importa é ficar no G4, e no começo do campeonato as equipes elas dizem o que elas querem, então o Atlético está dizendo que ele quer sim subir, né? Os números aí da competição estão dizendo isso, e isso é muito importante, porque o Atlético, queira ou não queira, é a maior equipe da Série B, é o time de camisa mais pesada, de maior torcida aí em relação aos rivais, e é a equipe mais cobrada pela mídia, então o Atlético também carrega esse peso, e dentro de campo tem que sempre provar porque que o Atlético é o maior time da Série B. O Atlético não é time de Série B, mas está na Série B, e comparando com as equipes da Série B, o Atlético é o de maior investimento, de melhor estrutura, e tem que, na prática, provar o porquê ele é considerado dessa forma. Beleza? Então, a respeito do jogo Atlético 2, CRB 0, é isso que eu tenho a dizer. E até o próximo vídeo. Na quinta-feira teremos Novo Horizontino e Atlético, mais um jogo a nível de Série B, um jogo grande, porque o Novo Horizontino é a equipe que já há muitos anos vem batendo na trave na questão de subir para a Série A, e esse ano o Novo Horizontino ainda é uma equipe competitiva, vem fazendo bons jogos, então vai ser um teste de fogo para o Atlético, e o jogo vai ser lá no estádio Jorjão, no interior de São Paulo. Então vai ser um grande teste para o Atlético. Se o Atlético vencer e convencer, melhor ainda. Mas se vencer mesmo que não convença, também os 3 pontos são exatamente os mesmos. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!